Posso começar, professor? Sim, por favor. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Calil, eu sou aluno aqui da UEG, né, Campus Santa Helena de Goiás, e hoje eu vou apresentar uma análise crítica sobre o artigo Análise de Desempenho com Redes Neurais Artificiais, Arquitetura MLP e RBF para um problema de classificação de crianças com autismo, tá? Então, esse artigo ele foi publicado em 2019 na Revista de Sistemas de Informação brasileira, né? Então ele tem 3 autores, que é o Ryan Ximenes, de Brito, Carlos Alexandre Rolim Fernandes e Márcio André Baima Amora. Então nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre os autores, né, e as credenciais dele. Nós vamos fazer depois uma introdução ao tema, vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, sobre as redes neurais artificiais, vamos abordar um pouco também sobre a metodologia que eles utilizaram no artigo, né, porque é um artigo de pesquisa. Então, eles fizeram uma implementação de código visando resolver um problema e compartilharam os resultados, né, que eles tiveram. Vamos falar sobre os resultados obtidos, né? E vai ter uma parte sobre as críticas e os pontos que eu achei que poderia ser melhor no artigo. E ao final vai ter a conclusão, né? Então, esses são os 3 autores desse artigo: Ryan Ximenes, Carlos Alexandre e Márcio André. Todos os 3 são ligados a universidades no Ceará. Então, Carlos e o Márcio, eles são da UFC, né? Universidade Federal do Ceará. E o Ryan Ximenes, ele é do Instituto de Ciência e Tecnologia do Ceará. Então, eles fizeram esse artigo. Todos eles têm, eu olhei lá o currículo, então eles têm eles já têm outras obras publicadas, mas os outros artigos, eles têm um enfoque um pouquinho maior na área da engenharia elétrica. Todos os 3, né? Eles têm formações na área da engenharia elétrica, né? De pós-graduação. E de graduação também, né? Então, introdução ao tema. Então, o que é esse artigo? Esse artigo ele foi escrito para compartilhar, né, para os resultados de uma implementação de código que eles fizeram de um sistema de redes neurais que visa classificar crianças com autismo. Então, identificar se as crianças têm autismo ou não, baseado em uma série de dados que eles coletaram em um banco de dados. Então, eles pegaram um banco de dados público da internet, feito por uma universidade de fora do Brasil, e através desses dados eles deram entrada, né, projetaram as redes neurais, deram entrada e compartilharam os resultados nesse artigo. Então, eles utilizaram, para fazer isso, algoritmos de redes neurais do tipo Perceptron multicamadas e Radial Basis Functions. No caso, eles fizeram seguiu todo aquele processo a metodologia seguiu todo aquele processo das redes neurais, né, que é fazer a separação dos dados e tal, classificar os dados direitinho antes de dar a entrada, né, para não dar nenhum erro, e posteriormente fazer o treinamento das redes e depois o teste para ver a acurácia e como que elas conseguiram aprender direitinho. O objetivo do artigo, então, foi apresentar uma comparação entre o desempenho das redes Perceptron multicamadas e Radial Basis Function, e também fazer uma comparação com outras obras e outros autores que fizeram também uma classificação de crianças com autismo utilizando esse tipo de tecnologia, tá? Então, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é uma síndrome ligada à dificuldade nas interações sociais e na comunicação. Então, a pessoa que apresenta esse quadro clínico, ela tem dificuldades em interações sociais, ela tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade de aprendizagem em alguns casos, pode ter também sintomas como, por exemplo, obsessão por um tema ou obsessão por objetos. Tem também uma parte sobre agressividade, então a pessoa pode ficar agressiva em certos momentos, sob certos estímulos. Então, por que eu escrevi aqui que é dissociativo a fatores ambientais? Porque se não tiver tratamento, né, então o transtorno do espectro autista ele não tem cura pelos paradigmas da medicina que a gente tem hoje em dia. Então, ele não possui cura. Então, os fatores ambientais, eles são muito importantes para o desenvolvimento desse paciente, para o desenvolvimento do quadro clínico desse paciente. Então, por exemplo, se ele não tem tratamento, é bem provável que o quadro clínico dele vai evoluir e ele vai subir de nível, entre aspas, né? Porque o autismo, ele é classificado, o transtorno do espectro autista é classificado em níveis, né? Então,
Tem 3 tipos, divididos em 3 níveis. Então, a gente tem a síndrome de Asperger, tem o transtorno invasivo do desenvolvimento e o transtorno autista. E aqui a gente segue uma linearidade, né? Então, a síndrome de Asperger é o mais leve deles, né? Então, a pessoa ali apresenta dificuldade nas interações sociais e na comunicação, uma dificuldade, entre aspas, assim, leve, né? O transtorno invasivo do desenvolvimento já apresenta um quadro um pouquinho mais grave, e o transtorno autista, que é o mais grave deles, aí já parte um pouquinho para o lado da agressividade, da obsessão por objetos e da dificuldade de aprendizagem. Então, esses 3 tipos de autismo, entre aspas, né, que estão no transtorno do espectro autista, eles são divididos em níveis. Então, por exemplo, a síndrome de Asperger, ela é dividida em nível 1, 2 e 3, onde o nível 1 é leve, o 2 é médio e o 3 é grave. Do mesmo jeito, o transtorno invasivo do desenvolvimento e o transtorno autista, tá? Bom, e o que é uma rede neural artificial? Que foi a tecnologia utilizada pelos autores para tentar classificar essas crianças. É um algoritmo biologicamente inspirado que tenta imitar ali o funcionamento dos neurônios do cérebro humano. Então, ele tenta fazer com que o algoritmo ele deixe de ser passivo e ele deixe de fazer apenas o que a gente manda, entre aspas, apesar de que, mesmo assim, ainda é só o que a gente manda, mas ele sobe um pouquinho o nível, né, da inteligência de máquina, né? Então, ele é um algoritmo classificado como machine learning, né? E ele utiliza ali neurônios, entre aspas, que são partes do código que são usados e funções matemáticas para dar uma saída. Então, por exemplo, a gente tem ali uma entrada de dados, segue aquele padrão de todo o programa, né? Tem uma entrada de dados, tem um processamento e uma saída. E ele processa esses dados através de um conjunto de funções matemáticas que são utilizadas, que são aplicadas, né, pelos neurônios e de constantes. Então, geralmente, a gente tem, como eu falei, né, entrada de dados, o processamento e uma única saída de cada vez. Cada entrada de dado só gera uma saída. Então, as redes neurais são subdivididas em vários níveis, né, vários tipos de redes neurais. Então, a gente tem, por exemplo, a Perceptron multicamadas e a Radial Basis Function, que essas últimas duas foram a que os autores utilizaram. Então, aqui a gente tem um exemplo de arquitetura de uma rede neural Perceptron. Então, a gente pode observar aqui que a gente tem 3 entradas de dados, né? Então, está entrando aqui 200, 15 e 8. A gente pode observar que esses aqui são os pesos. E a gente consegue observar também esses quadrados aqui, que são os neurônios, tá? Então, a gente tem aqui 4 neurônios, 2 de processamento e 2 de saída. Então, como que vai funcionar aqui a entrada de dados? Esses dados vão entrar, né? Como a gente consegue ver aqui, o 200 vai percorrer a linha amarela. E o que é essa bolinha aqui? Elas são os pesos. Então, por exemplo, quando esse 200 chegar aqui nessa bolinha, ele vai ser multiplicado pela constante que está aqui, né? Pelo peso que está aqui, que neste caso é 100. Então, 200 vezes 100 dá 20 mil. E assim vai ser feito com todos os números. Então, por exemplo, quando esse 15 ele chegar aqui, ele vai ser multiplicado pelo número que está aqui nessa constante. Então, a gente conta aqui 1, 2, 3, 4. Então, essa é a quinta bolinha. A gente procura aqui 1, 2, 3, 4, quinta bolinha. Então, vai ser 15 vezes 5, que dá 75 no caso. E depois que esses dados forem multiplicados, aí sim eles vão entrar no neurônio. Que nesse caso aqui, das redes neurais do tipo Perceptron, o que ela vai fazer? Ela vai somar esses dados. Então, aqui dentro da rede a gente vê, né, só uma exemplificação, a gente vê a soma desses valores aqui, e ela vai passar para frente, esses dados. E aí vai acontecer o mesmo processo aqui na parte de saída, tá? Só que o que ela faz? Nesse caso específico, caso o número que foi dado à entrada for um número negativo, ela vai passar para frente 0. E caso não for, ela vai passar o próprio número. Então, aqui a gente vê que deu um número negativo nesse segundo neurônio. Então, ele vai passar para frente o 0. E esse aqui deu um número positivo, ele vai passar para frente o número em si, né, que está aqui. Então, ele vai passar pelo mesmo processo que aconteceu aqui. Vai ser multiplicado pelos pesos, tá? Então, vai dar a rede, os neurônios aqui vai somar e vai passar para frente o
número, que no caso aqui, como está na saída, vai ser um comando, entre aspas, né? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui representa, cada uma desses neurônios aqui representa um comando. Então, nesse caso aqui, como esse de baixo é 0 e o de cima é um número positivo, ele vai executar esse comando aqui. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, a importância dos pesos, né? A grande sacada aqui está nos pesos. Então, por que as redes neurais elas passam por treinamento? Porque seria quase que impossível a gente conseguir testar todas as combinações possíveis desses números aqui, que variam de 1000 a menos 1000, entendeu? Então, imagine se você fosse testar um por um aqui, imagine quantas combinações possíveis poderia acontecer, entendeu? Então, basicamente, como que funciona o treinamento de uma rede dessa, né? Um dos tipos de treinamento. Você tem ali, por exemplo, você pega 100 indivíduos, e aí você treina aqueles 100. E aí, inicialmente, aqui vão ser valores aleatórios. E aí, o melhor deles, o que for melhor, você replica. E aí você cria novos 100 indivíduos, só que, aí é que tá a sacada. Se você não trocar esses valores, não mudar esses valores aqui, vai ficar sempre o mesmo, e aí não vai evoluir o algoritmo. Então você coloca pequenas mutações nos pesos para que o algoritmo consiga evoluir, e assim vai sair dali um indivíduo melhor, que você vai replicar e criar outros 100 indivíduos, e assim por diante. Então a gente tem aqui um exemplo de arquitetura, né? A gente viu um exemplo de arquitetura da rede neural Perceptron. Aqui a gente tem da Perceptron multicamadas, né? Que foi uma das que os autores utilizaram no artigo. Então a gente percebe aqui que ao invés de ter uma camada de processamento e uma camada de saída, como a gente viu na anterior, aqui a gente tem duas camadas de processamento, tá? Então aqui a gente tem a camada de entrada, aqui que vai entrar os dados, né? Então cada dado desse aqui representa um neurônio também. Então aqui vai ser multiplicado pelos pesos, etc., assim como eu expliquei no slide anterior. Vai ser feito todo aquele processo até chegar aqui no final, onde vai ser a camada de saída, né, que vai sair os dados. Aqui a gente tem a outra rede neural que foi utilizada pelos autores, né, para fazer a classificação dessas crianças com autismo, que é a rede neural do tipo Basis Function Neural. Então, ela é um pouquinho diferente, ela tem um pouquinho, ela é um pouquinho diferente daquela rede neural que a gente viu no slide anterior, porque ela utiliza umas funções matemáticas um pouquinho mais aguçadas, mais acertadas. Então, ela é uma rede neural mais matemática do que lógica, entre aspas. Não sei se eu poderia dizer isso. Então, a gente vê aqui que tem uma camada de processamento e uma camada de saída, né? E a camada de entrada aqui dos neurônios. Não tem aquela camada dupla aqui de processamento. Bom, agora que já foi explicado, já foi feita a introdução ao tema, foi explicado o que é o autismo, o que são as redes neurais, a gente vai explicar o que é a metodologia, o que foi a metodologia utilizada para fazer a pesquisa. Então, como eu havia citado, eles utilizaram um banco de dados público de uma universidade de fora, da Cranbridge Universidade, eu não sei pronunciar. Então, nesse banco de dados tem lá os dados de 292 crianças com e sem autismo, para serem utilizados no treinamento em machine learning, né? Então, eles disponibilizam esses dados, se você quiser ir lá e treinar um algoritmo para reconhecer ou para ajudar no tratamento de crianças, você pode utilizar esses dados, desde que você cite no seu trabalho. Então, eles utilizaram o MATLAB, tá? Para fazer essas redes neurais, e para validar os dados, para tirar ali algum possível erro, eles utilizaram a validação cruzada com a técnica de Key-Fold. Então, como que funciona isso? Os dados, eles foram divididos em 10, né? Divididos em 10 partes. Então, esse 292 aqui foi dividido em 10, que dá 92, né? E teve uma parte que ficou com 31 crianças. E aí foram utilizados, 9 dessas partes foram utilizadas para fazer o treinamento das redes neurais, e uma delas foi utilizada para fazer o teste. Então, por exemplo, você pega a rede neural MLP, e aí você treina ela em 9 dessas partes, e aí você utiliza uma dessas partes para fazer o teste dela, para saber quanto de acurácia ela vai conseguir depois do treinamento. Então, as redes MLP, elas foi dada entrada nelas, né, 18 neurônios de entrada, 18 dados diferentes acerca dessas crianças, né, que tinham no banco de dados. Foi utilizado aí 20 neurônios de processamento, divididos em 2 camadas, e a saída com 2 neurônios, né. Essa aqui foi a melhor configuração que os autores conseguiram, eles testaram em várias configurações. Então, por exemplo, eles testaram com 3 camadas de 10 neurônios, com 4 camadas de 10 neurônios, por exemplo, e essa aqui foi a melhor foi o melhor resultado que eles conseguiram obter, tá?
Já nas redes neurais RBF, também foi dada a entrada em 18 dados, em 18 entrada, só que nos neurônios de processamento foram 10, uma camada única, né, de processamento com 10 neurônios e uma camada de saída com 2 neurônios. Quais foram os resultados obtidos, então? A rede neural do tipo MLP, Multiperceptron Camadas, ela obteve 100% de acertos, né, em uma dos testes. Então, comparando com os outros, com a bibliografia, né, que eles apresentaram, foi a rede neural até então que apresentou o melhor resultado, né? Nenhum dos outros autores que ele cita, nenhum dos outros trabalhos conseguiram programar uma rede neural que conseguisse obter 100% de acertos, né? O que é muito interessante. E a rede neural RBF obteve 93,1%, tá? Esse aqui foi o melhor caso. Então, no melhor caso, a rede neural do tipo MLP obteve 100% de acertos e a rede neural do tipo RBF obteve 93% de acertos. E como que estava dividido esses dados entre crianças com e sem autismo? Ele estava dividido mais ou menos na metade. Então, as 10 partes, né, que foram divididas, elas foram agrupadas de uma maneira que ficasse mais ou menos sempre com 15 crianças com autismo e 14 crianças sem autismo. Bom, então, falando um pouco sobre a metodologia do artigo, eu acredito que essas críticas, acredito que elas não impeçam que o artigo ele seja reproduzido, não impedem a reprodutibilidade do artigo, mas talvez fosse interessante, são coisas assim que eu observei que talvez fosse interessante que os autores tivessem comentado. Então aqui, por exemplo, eu coloquei como os dados foram transcritos para a linguagem de máquina. Então, assim, vamos supor que, é só um exemplo, você tem vamos supor que cor do cabelo é um dado importante para você saber se a criança tem autismo ou não. Então vamos supor que eu tenho uma criança, a cor do cabelo dessa criança é castanho. Então como que esse dado ele é transformado para o computador? Como que ele é entrado? Ele é entrado através de um número? Ou é uma string que entra lá, por exemplo, castanho, e aí a rede neural processa isso? Então foi uma coisa assim que talvez fosse interessante falar, que eles não falaram, eu procurei, porque para a gente ficar mais bem informado, né, para ficar, acho que poderia ajudar até na reprodutibilidade, né, dos resultados obtidos. Então, outra questão que eu também senti falta é que eles não falaram sobre os dados utilizados. Mas como assim não falaram sobre os dados utilizados? Eles não falaram diretamente sobre os dados utilizados. Então, quais foram esses dados? Altura, idade, nacionalidade, etnia. Então, eles falaram que utilizaram 18 dados de entrada nas duas redes neurais, mas não falaram quais dados foram esses. Então, eu imaginei que no banco de dados teria esses dados, então eu fui lá no banco de dados, encontrei lá os dados das crianças, de fato, tinha 292 crianças cadastradas, só que de cada criança havia cadastrado 20 dados diferentes. E eles falaram que utilizaram 18. Então ficou uma lacuna aí de 2 dados que a gente não sabe quais são eles, que eles não utilizaram. Então talvez essa seja uma questão que não impede literalmente, mas atrapalha um pouco a reprodutibilidade desse artigo. A gente pode até conseguir inferir quais dados são esses, por exemplo, lá tem um dado assim perguntando sobre quem preencheu a ficha do paciente. Então, por exemplo, quem foi que preencheu para aquilo ir lá para o banco de dados? Então, se foi o médico, se foi o pai, se foi a mãe, se foi a avó, talvez esse seja um dado que não importa muito para as redes neurais, só que eu não consigo dizer isso, a gente precisaria de uma pessoa, eu acho que tem um conhecimento um pouquinho maior nessa área do autismo aí. A outra questão que eu também senti um pouquinho de falta é que eles não falaram sobre o método de treinamento das redes neurais. Então, as redes neurais do tipo RBF, elas, como eu falei, elas são um pouquinho mais matemáticas e eu tive um pouco de dificuldade de entender como que funciona o treinamento delas, né? Se é só um tipo de treinamento e tal. Só que as multicamadas Perceptron, pelo que eu consegui perceber, existem várias técnicas, né, de ensinamento, de aprendizado de máquina, para elas conseguirem aprender, né? Então, existem várias técnicas de treinamento e meio que não foi falado no artigo qual foi a técnica utilizada para treinar, né? Então, eles falaram que utilizaram epochs, né? Que epochs, no melhor resultado das MLPs, eles utilizaram 20 mil epochs. O que é uma epoch, né? No caso,
cada vez que o algoritmo teve contato com os dados de treinamento, né? Então, o algoritmo ele passou ali 20 mil vezes até conseguir obter os 100% de acertos. Aí a gente consegue deduzir, né, qual que é o método de treinamento, mas acho que existe outro método, mais de um, né, que utiliza essas épocas. Então, talvez fosse interessante colocar isso também. Outra coisa que também não atrapalha a reprodutibilidade do artigo, né, dos resultados, a replicação dos resultados, mas que talvez fosse interessante ter colocado, são os pesos obtidos no treinamento dessas redes neurais. Então, por exemplo, como eu expliquei agora há pouco, as redes neurais do tipo multicamadas Perceptron, elas têm pesos, elas utilizam pesos. Então, talvez fosse interessante ter colocado esses pesos, ter disponibilizado esses pesos para ficar mais fácil da gente fazer uma análise ali. Porque sei lá, talvez fosse mais interessante, né? Não chega a ser uma crítica a isso, é só uma observação que eu consegui ter. Então, a gente vai agora para a conclusão que eu tive do artigo, né? Então, eu achei sim um artigo relevante, é um tema pertinente, tanto pela aquela questão do machine learning estar evoluindo a cada dia e tal, que uma questão que é bem latente nisso, e até lá no banco de dados tem uma justificativa do porquê a existência desse banco de dados, é o aumento do número de casos, né, de pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então, ele é um diagnóstico caro ainda hoje, né, a gente não é democratizado o acesso a esse diagnóstico, ao tratamento, então imagine a diferença que poderia fazer um software que a gente poderia utilizar, por exemplo, via internet e preencher um formulário e possivelmente filtrar ali os casos até chegar nos médicos, entendeu? E não apenas a gente suspeitou e ter que fazer uma consulta. Isso poderia facilitar bastante, poderia reduzir os custos do processo, etc. Então, essa é a justificativa do artigo, né? Por isso que ele se faz pertinente nesse momento. Então, basicamente, o resultado que eles obteram foi que a rede neural do tipo MLP obteve um resultado superior, né, a do tipo RBF, e também obteve um resultado superior à bibliografia que eles pesquisaram. Então, tem lá outros artigos que conseguiram, se não me engano, a que mais conseguiu foi uma que conseguiu 99,37%, que tinha sido o melhor resultado até então. Então, foi um resultado bem pertinente, né, 100% de acertos é muito bom. Então, eu recomendo, sim, a leitura do artigo, foi um artigo muito bom, principalmente, eu acredito que para a gente que está na graduação, que está ainda no início, se familiarizando com essa metodologia, com as técnicas, com essa análise crítica, eu acredito que dá para tirar bastante coisa, dá para tirar um pouco também sobre o techniquez, né, da área da tecnologia. Então, por exemplo, eu tive que pesquisar ali para aprender alguns termos, como, por exemplo, epochs, o que são epochs, né, também tive que pesquisar também sobre a metodologia, sobre o que era, né, keyfold, e o que é cross-validation, né, validação cruzada, e como sugestão de trabalhos futuros, tá? Então, os autores, eles deixam como sugestão de trabalhos futuros a utilização de outros tipos de tecnologia e outros tipos de técnica de validação de dados para classificar essas crianças. Então, por exemplo, eles utilizaram a validação cruzada com o keyfold. Então, eles dão lá o exemplo, né, que poderia ser utilizado, por exemplo, outro tipo de rede neural com outra técnica de agrupamento, por exemplo, né, para fazer um trabalho futuro. Então, essas três últimas aqui são as que eu deixo, né, como sugestão, né, para trabalhos futuros. A gente poderia, por exemplo, replicar esse estudo, né, então verificar se de fato esses dados aqui eles estão corretos, se a metodologia está boa na prática, né, programando uma rede neural, utilizando a base de dados, fazendo treinamento, etc. Então, também como sugestão de trabalhos futuros, talvez fosse interessante utilizar outra base de dados para replicar esse estudo. Então, assim, aí entra aquela parte de que talvez fosse interessante compartilhar os pesos, né? Que aí a gente já teria meio que a rede neural pronta, sem precisar treinar, com a certeza de que esse foi o resultado obtido pelos autores. E a gente conseguiria utilizar ela em bases de dados que não foram utilizadas antes, entendeu? Então, eu não sei se nesse caso, como foi utilizada a técnica de validação de dados, eu não sei se nesse caso se aplica, mas pelas características das redes neurais, talvez elas podem entrar em algum vício, alguma coisa, e se a gente conseguir testar num banco de dados maior, mais amplo, né, com mais dados, a gente consegue ter uma ideia melhor sobre a real potencialidade dessas redes neurais.
Então fica aqui como última sugestão para trabalhos futuros, utilizar as redes neurais no prognóstico de casos clínicos. Pode ser também sobre o autismo, mas eu pensei aqui falando no prognóstico sobre casos clínicos que têm a ver com doenças, com patologias psíquicas, né? Então, que não precisa tanto daquela coisa física, que é mais um tratamento ali, como é que eu posso dizer, abstrato, né? Então, por exemplo, o que seria prognóstico, né? Prever a evolução dos casos clínicos. Então, utilizando ainda essa perspectiva da criança com autismo, talvez um algoritmo que conseguisse identificar se aquela criança ela vai ter uma regressão no tratamento ou uma coisa que pudesse auxiliar os médicos a entender mais fácil qual que é o tipo de tratamento que ela vai precisar. Então, essas aqui são as referências que eu utilizei durante a apresentação, né? E estou aberto para perguntas. Ok, Gabriel. Vou deixar para a turma fazer algum questionamento, caso haja, né? Complexo, muito complexo isso aí. Sim. Eu tenho um grau leve de autismo, e é bom que tenha novas formas, né, de detectar, mas os casos não têm aumentado, não. Acho que se escapou, né? O diagnóstico tem aumentado. Diga assim. Assim, o que eu quis dizer é que, tipo assim, o número de casos eles têm aumentado, né? Só que aí a gente poderia supor várias coisas, né? Pode ser aumento populacional, pode ser a maior democratização do sistema de saúde, pode ser várias coisas aí, né? O próprio avanço, né, da ciência em relação à identificação, né, dessa questão. Eu tive um caso muito próximo de espectro autista de uma sobrinha, e isso foi um longo tratamento. E observação da mãe, né, e foi muito interessante. Com 7 meses, a mãe começou a perceber algumas coisas, e ela, né, fez todo um tratamento com neuropediatra, enfim, terapia ocupacional, isso desde os 7 meses, na verdade, de idade, e aí hoje ela tem 9 anos e ninguém fala, né, o quanto que ela se desenvolveu, e os médicos em Goiânia dizendo, olha, se não chega nesse ponto, né, ela teria, esses níveis que você disse aí, é bem isso mesmo, ela teria entrado num nível que poderia ter dificultado o aprendizado, né, o desenvolvimento dela como um todo. Então, essa detecção, assim, muito cedo, né, é muito importante, porque eu vi isso muito de perto, quando a mãe consegue identificar esses comportamentos até, e a gente olhando, né, pensando até mesmo na tecnologia, e sim, né, alguma coisa para que ajudasse. É bem isso, né? Disseminar informação de modo que, às vezes, pode ser aquilo, né? Que é normal do desenvolvimento da criança e um comportamento que pode ser um alerta. E nesse caso, né, da minha família, foi bem assertiva a observação da mãe, porque hoje ela tem 9 anos e ninguém diz que ela esteve no nível aí do autismo, né? Muito interessante isso. Quando eu li o artigo a primeira vez, eu meio que passou batida essa questão da relevância do artigo, mas aí depois eu vim entender essa questão, mesmo por isso que você falou agora, essa questão que você falou, a importância de um diagnóstico muito cedo, né? Porque tem uma evolução no quadro, entendeu? Então, se não diagnosticar cedo, é um problema. Eu descobri quando eu tinha 17 anos, que antes disso eu nem sabia que existia. Né? Matheus. Aí, a professora, tive uma professora, que aí o filho dela tinha, né? Síndrome de Asperger, né, que é o grau mais leve que tem de transtorno do espectro autista. Mas aí, conforme... nessa mesma época, né, quando eu tinha 17 anos, eu estudei com uma colega de turma que ela tinha um irmão que tinha um grau severo de autismo. Mas aí, quando eu entrei na universidade, né, lá na ciência da computação, conforme eu fui convivendo com pessoas assim, mais normal, eu fui ficando mais normal. Hoje em dia eu tenho poucas assim, características, sabe? Sim. Tem uma parte aqui que eu não me lembro aonde eu li isso, não sei se foi não me lembro se fala nesse artigo ou se foi quando eu estava pesquisando lá na base de dados, eu acho que foi na base de dados, na justificativa,
eles colocam lá que pessoas que têm um quadro leve, assim, tipo síndrome de Asperger, por exemplo, elas tendem a ter um foco e uma inteligência um pouquinho acima das outras pessoas normais, entre aspas, né? Exato. Essa minha sobrinha é extremamente inteligente. Extremamente, assim, é absurdo, assim, né? A gente observa isso em outras pessoas, até o grau severo mesmo de pessoas que eu conheço, tenho contato, essa pessoa que eu conheço é um menino, então ele não se socializa, extremamente fechado, ele é agressivo até, mas ele fala, gente, 4 idiomas, o desenvolvimento para lógica de programação, vocês precisam de ver o que ele monta em termos de Lego, de robótica, essas coisas, ele mora até em Verde, pessoal. E assim, ele não socializa, mas desenvolveu a questão intelectual de uma forma assim que surpreendente. Então tem dias parece que ele consegue um pouco de contato para quem convive mais, e aí né, a gente consegue não, é impressionante a questão da inteligência, né? Só que o dele, infelizmente, é severo e aí, né, assim, é um pouco mais complicado essa questão, muito agressivo, tem dias, assim. Sim. E essa não socialização, né? Enfim. Eu tenho meu primo, a gente foi criado junto e tal, ele tem um filho que tem. Já é do nível mais grave, né? No caso, é o transtorno autista, se não me engano, do nível 3. É o mais grave que tem. E teve um dia que ele veio aqui em casa e tal, e aí eu, assim, meio vacilando, e ele me deu uma cabeçada e ficou roxo meu olho. Sim, e é assim, bem do nada mesmo, assim. Então, a gente até quer conviver, né? Porque a gente fica meio que perdido, assim. Essa minha sobrinha, ela ainda hoje, ela ainda tem um pouco de, assim, de não ser muito de abraço, sabe? Essa questão do toque físico nela ainda já melhorou muito, né? Mas a questão do toque físico ainda é uma barreira que ela tem, mas né, acompanha ainda em psicólogo, mas terapia terminou, né, a neuropediatra já deu alta pela um bom tempo, enfim. Mas o diagnóstico precoce ele é muito importante e a gente vendo, né, o que a tecnologia pode trazer. E quando, eu não sei se já observaram isso, né, quando fala da aplicação principalmente da inteligência artificial, isso tem sido muito forte na área da medicina. Uma amiga minha tem trabalhado na detecção, né, lá no grupo de pesquisa da UFG, o dela é para depressão e para questão de suicídio, né, então é com o pessoal lá da USP, que a UFG tem parceria, e ela tem trabalhado nisso, e com também redes neurais, né, a pessoa dentro da USP, lá do hospital, tanto do Hospital das Clínicas da UFG, quanto do hospital da USP, então as pessoas têm um formulário que eles preenchem lá, e a partir desses questionários que eles vão preenchendo, então dá para detectar, olha, então fulano está com um certo nível, né, que é um alerta, né, para depressão. Esse que já está com depressão muito severa, então já tem indícios de um possível nível de suicídio. Então, gente, é um trabalho fantástico utilizando a questão da inteligência artificial, né, e assim, a gente pode sim contribuir para a melhoria, até a qualidade de vida, né, das pessoas nesse sentido. Enfim, há N coisas sendo desenvolvidas nessa área. Uma outra amiga minha lá do laboratório também, que a área dela é IA, ela é por mensagem, sabe, por áudio, aí ele consegue ver esse nível de voz da pessoa triste, não sei o que, enfim. E o projeto dela é fantástico também, envolvendo inteligência artificial para detecção também voltada à questão de depressão e suicídio, né? São trabalhos bem interessantes. Gabriel, lá no slide 9, gostei muito da sua apresentação, ficou muito claro em relação, né, a toda a contextualização que você fez, assim, deu para entender, né, exatamente a questão, uma curiosidade. Na verdade, eu não sei se você chegou a dar uma olhada, que a gaussiana aqui, né, quando se fala dessa, eu querendo apontar aqui, exato, eu tô passando o meu mouse aqui, a gente fala da distribuição normal, né, dos dados, eu não sei se você chegou a olhar a respeito dessa curva, então isso determina, né, essa probabilidade de ocorrer algum evento e a correlação, isso aí é questão de matemática mesmo, a correlação
dessas variáveis, né? Você chegou a dar uma olhada nisso? Sim, assim, não entendi bulhufas. Eu li, porque essa aqui foi a que eu mais, porque a Perceptron ela é relativamente simples de entender, assim. Talvez o Matheus falou que é complicado, porque eu não sei explicar, saca? Mas tem uns vídeos no YouTube que você, sei lá, assiste 1 minuto e parece que tão claro, entendeu? Como a água. Só que essa aqui, ela é difícil de entender. Eu achei, né? Normalmente, o que você disse é muito interessante a respeito dos pesos, né? O artigo não trazer isso, aí deixa algumas interrogações aí a respeito disso. Mas lá dentro daquela curva, né, a gaussiana, que a gente chama de distribuição normal ou distribuição gaussiana, nesse meio aí, né, onde tem essas curvinhas aí, quando a gente fala de distribuição normal ou gaussiana, que é o termo que eles usaram, são parâmetros que existem, normalmente se usa, né, e esses dois parâmetros é a questão da média, ou seja, né, aonde que está centralizado, e a variância onde ocorre essa dispersão, é o grau de dispersão, né? Então, se a gente tivesse assim, o que de fato, né, quais são essas variáveis que estão ali centradas, digamos assim, em torno eu não sei se ele chega a mostrar o gráfico, né, não sei se você mostrou o gráfico mesmo, ou só a curva, mas quais seriam dentro dessas características do espectro autista, quais seriam essas variáveis que estão centralizadas? Então, quanto mais próximo da média, né, a tal situação poderia acontecer, quanto mais disperso, falando do suicídio, então é um possível sintoma que não tem muita relação com o suicídio, né? Então, a gente, quando se fala dessa distribuição normal dos dados, é justamente para analisar esses parâmetros. Média, trazendo onde está centralizado ali, né, todos esses parâmetros, e variância, quão dispersos estão essas variáveis. Por exemplo, eu estou falando, a altura da pessoa, peso da pessoa, a pressão sanguínea da pessoa, essas características, né, que eles usam para trazer no estudo, mas é bem interessante essa curva, porque ela representa, né, esse comportamento, e esse comportamento a gente consegue fazer essas leituras da influência dessas variáveis a respeito do espectro autista, por exemplo, né? É bem interessante isso. Eu até... Tem alguma coisa a ver com aquela questão do 0,5 que o João Paulo apresentou ontem? Então, se eles usaram algum tipo de teste estatístico, né, normalmente a gente pode usar como parâmetro o p-value, que é o 0,05, como referência, né? Aí eu teria que ler o livro, não, o artigo, para verificar. Chegou a ver se eles chegaram a colocar algum teste para ver essas questões dos valores aí ou não? Exemplifique para mim o que seria um teste. Teste, já ouviu falar teste T-Student, teste Wilcoxon, como alguém falou ontem, o Gracione, por exemplo. Teste estatístico mesmo, vocês chegaram a trabalhar isso em disciplinas de estatística? Sim, eu lembro alguma coisa sobre isso. Disciplina de teste de software, por exemplo, se vocês já tiveram, vocês estão no qual período? Sexto? Sexto. Eu não lembro qual período, mas enfim, a T-Student ela é bem famosa, digamos assim, quando se fala de qualidade de teste de software, por exemplo. Quando se faz análise de dados, né, ou faz uma entrada dessa aí, por exemplo, numa rede neural, mas não vou falar especificamente de rede neural, né, mas quando a gente tem parâmetros sendo comparados, variáveis, dentro da estatística, eu cheguei lá num valor 0,98, como o Gracione trouxe ontem. Esse 0,98, em comparação a esse valor, esse p-valor que eu tenho, né, como valor padrão, ou essa métrica, ele me diz o quê, né? Esse conjunto de dados que eu tenho aqui, pelo teste Wilcoxon, eu cheguei em 0,94. Em relação àquilo que eu falei, né, em relação ao p-valor, né, isso me diz o quê? Está acima, então... Existe relação do peso e da altura com a pessoa desenvolver síndrome de Down, por exemplo, sei lá. Não, está menor do que 0,5, então não há relação. Altura e peso não influencia. Então depende muito do qual é o teste, quantas pessoas que foram, o universo da pesquisa, né, essa amostra da pesquisa, quantas pessoas estavam envolvidas, quais são as variáveis que estavam envolvidas nisso. Então, essa questão
da estatística inferencial, se não me engano esse é o termo que usa, ela envolve várias coisas, né? E isso precisa ser explorado, né? A gente precisa começar a olhar isso com bons olhos para ter trabalhos mais afinados, exato, mais lapidados, que aí amarra, né? Em termos científicos mesmo. Eu fiquei até meio consternado na hora que eu falei, cara, eu devo estar lendo errado isso aqui, porque, sei lá, não é possível que, por exemplo, ele não ter colocado, assim, não que seja uma coisa que não aconteça, não que tire os méritos dos autores, mas, por exemplo, ele não ter colocado quais especificamente foram os dados que ele utilizou, entendeu? Aí existem algumas situações, né? O que eles tinham como foco para apresentar aqui, se for uma pesquisa que está inicial, talvez esses dados eles não podem ser colocados nesse momento de publicação. Eu falo isso porque já aconteceu isso com a gente. Então, nesse momento a gente, o que a gente chama de, como se eu tivesse, por exemplo, né, na área da engenharia de software, eu estou pesquisando sobre isso, então a gente vai lá dar um marco dizendo assim, eu faço uma publicação dizendo isso daqui está sendo pesquisado por esse grupo aqui. Então, tem informações que não vão... Aí a gente tem, né, uma série de... esse artigo inicial, esse segundo solta mais um pouco de dados, esse terceiro... Então, não sei se é o caso deles aí, mas existem situações em que a gente lança algumas informações iniciais, mas ficam ocultas outras, né? Pode ser que tenha sido isso, pode ser a questão de espaço, né, dependendo do journal, e aí tem uma limitação, o objetivo que eles queriam de fato, mas a gente, enquanto leitor, a gente quer, né, que todas as informações de fato estejam ali para a gente entender, né? Eu fiquei até pensando, falei, nossa, se eles fossem fazer com base nos meus critérios, eles escreveram uma monografia, escreveu um livro, escreveu outra coisa, menos um artigo, né? Uma dissertação. Se você procurar, até falando de dissertação, e normalmente esses artigos, se você vê a universidade procurar na base, talvez você ache até a dissertação, sim, e aí tem essa versão reduzida, né, do artigo. Isso também é outra questão que você falou, que eu me lembrei agora. Ok, Gabriel, muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, mas para mim tá ok. Muito bom. Eu fiquei com umas perguntinhas aqui sobre que eu não consegui tirar lendo nada. Minha tela tá projetada? Tá. Aqui, eu não sei se a professora, qual que é a área de especialidade, se ela tem alguma área, né, alguma coisa nessa área da inteligência artificial, mas eu fiquei com essa dúvida aqui. Eu sou só uma curiosa, uma mentira. Mas pode falar. Por que as redes neurais RBF, eu imagino que seja por uma questão da matemática, da fórmula, né? Por que ela não utiliza as épocas, né? Isso eu vou ficar te devendo. Eu vou fazer assim, eu vou repassar para o professor Adriano, que pode ser que ele é a área dele, né? Ele vai saber te dizer isso. Tá. E até se ele te falar, você traz pra gente. Eu, de fato, não sei te dizer. Tá. Outra dúvida que eu fiquei é por que, deixa eu ver, depois de acertar o 100%, por exemplo, as redes regridem no desempenho. Isso foi uma coisa que eu achei estranho, assim. Por exemplo, eu poderia até abrir o artigo, mas acho que vai dar trabalho. Ele tem lá os treinamentos, né? Então, cada rede neural passou por 10 treinamentos e um teste. Então, deixa eu ver, 10 treinamentos e um teste? Não, 10 treinamentos e 10 testes, né? Então, por exemplo, ela foi testada uma vez, só que ela obteve 80%. E aí, na próxima, ela obteve 100%. Só que aí, na próxima, ela já obtém, tipo, sei lá, 80% de novo, ou 85%, entendeu? Então, às vezes ela regride, sei lá, acho que tem casos que é mais difícil, né? Provavelmente deve ser isso. E depende também se dentro dessas fases aí a cada treinamento, se não houve alteração dessas variáveis, né? Aí teria que saber lá como é que eles trataram, como é que foi de fato realizado esse treinamento para ter essa oscilação. Tá. Quando você falou até de 2 colunas não foram usadas, alguma coisa assim na sua apresentação, né? Tá.
Eu não sei se foi o caso lá da base de dados deles, mas normalmente quando você pega uma base de dados, e aí também não sei se isso vai se aplicar especificamente para treinamento de redes, mas quando a gente pega uma base de dados e que eu preciso fazer essa análise de alguma forma e tem ali campos vazios, normalmente tem que se decidir, né, o que por exemplo, eu tenho um campo sexo ou altura ou peso, ele está vazio ali, ele não tem valor, não tem dado ali. Então, o que a gente faz com isso? Eu preencho com 0, eu excluo essa coluna, ou eu trago esse ponto, né, essa coluna vazia. E aí tem uma série de discussões, até em termos de análise estatística sobre isso, porque se eu coloco 0, dependendo do meu conjunto de dados e dependendo do teste, isso pode influenciar o que a gente chama de enviesar a pesquisa, né, enviesar o resultado. Então, certamente, eles deixarem isso de fora, teve certamente uma discussão, né, alguma decisão de projeto, de análise ali naquele momento, para que isso ficasse fora, né, digamos assim, do treinamento. Que aí esses aqui são os dados, mas eu não entendi quase nada. Normalmente a gente preenche com 1 e 0 mesmo. Esses aqui são os dados e tal, aí aqui tem na justificativa tem a tabelinha aqui que mostra, né, o que é cada um. Então, idade, por exemplo, etnia, quem que tá preenchendo a tabela, etc. Tem tudo aqui. Aí tem essas questões aqui, que são questões sobre comportamentais, né, que são da área da psicologia e tal, que foi importado de tratamentos, né. Certo. Então é isso. É o que você apresenta para hoje. Essa tabela que você mostrou, eles trouxeram no artigo lá? Não. Eu consegui encontrar ela. Ah, tá. Esse tipo de informação é bem interessante. Então, sim. Posso encerrar, né? Sim. Tá. Muito bom, Gabriel. Deu para ver que você foi a fundo aí. Saiu. E aí, pessoal, alguma dúvida? O Clésio vai apresentar.